Tá no canal do YouTube. O nome do quê? Do canal do senhor das aulas. Aqui, ó, professor Irã Reis. Peraí. Beleza? Ah, tá. Conseguiu encontrar? Então vamos lá, pessoal. Nós temos até o momento 19 alunos na turma. Não sei se esse é o quantitativo total, mas nós temos hoje uma boa quantidade de alunos. Tá bom? Eu tenho visto, somente na turma de vocês, uma baixa adesão. Tem muitas pessoas que não estão assistindo a aula, não sei por quê. Não sei se é porque tem algum outro compromisso, mas como vocês se matricularam no turno matutino, vocês basicamente disseram que tinham disponibilidade pela manhã. Então, realmente, eu não sei o que está acontecendo. Então, a aula de hoje, nós vamos falar, continuar falando sobre o sistema imunológico. Hoje nós iremos rever alguns conceitos que a gente já falou nas aulas passadas, inclusive de sistema hematológico, e rever novos conceitos, aprofundar alguns conceitos que foram passados, tá? Eu sei que é um assunto que, apesar de ser bem complexo, a parte de sistema imune, ela é uma área extremamente importante para a área da saúde, para farmacêuticos, biomédicos, nutricionistas, enfermeiros, médicos, todos os profissionais da área da saúde precisam entender o mecanismo de funcionamento do sistema imune. Porque como nós somos profissionais da saúde, a nossa missão principal é devolver a saúde do nosso paciente, que busca atendimento. E para a gente devolver essa saúde, nós vamos tratar esse paciente e também vamos utilizar o nosso conhecimento do sistema imunológico para ajudar na recuperação da saúde do paciente. Não só devolver a saúde, mas também manter a saúde do paciente, Medidas profiláticas, medidas como fortalecimento do sistema imunológico para evitar uma futura infecção também são importantes. Então, continuando o que a gente vem falando nas aulas passadas sobre o sistema imune, vamos revisar algumas coisas que a gente já falou nas aulas passadas, Então, as células do sistema imunológico, elas são componentes do sistema hematológico. Vamos revisar algumas coisas que a gente falou do sistema hematológico. Então, o sistema hematológico, o sangue, ele é um tecido conjuntivo líquido, ele tem essa composição líquida devido a alto teor de água, mas ele também tem outros componentes, como proteínas, como hormônios, como substâncias que estão ali diluídas na parte líquida do sangue, chamada de plasma. Então, quando você põe o sangue a descanso, ou a centrifugação, para que ele seja sedimentado, o sangue é dividido em duas fases. Uma fase superior, a fase líquida, e uma fase inferior, sólida, dividida em duas subfases, a camada leucocitária e a camada de hemácias. Então, a camada superior, o plasma, ele é composto por proteínas, hormônios, sais minerais, vitaminas, nutrientes, metabólitos e principalmente água. Na parte inferior, nós chamamos de elementos celulares, que são as células encontradas no sangue. São divididas em três grupos. As hemácias, também chamadas de células vermelhas, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos. O segundo grupo são os leucócitos, chamadas de células brancas, ou células de defesa. Eles
são inicialmente divididos em dois grupos. Os granulócitos, que são leucócitos que possuem grânulos no citoplasma, e os agranulócitos. Os agranulócitos não possuem grânulos evidentes no citoplasma. E o terceiro grupo são as plaquetas, né, também chamada de trombócitos, né, porque elas têm a função principal de manter o equilíbrio hemostático, né, promove a hemostasia. Então, são as plaquetas que comandam o sistema de coagulação do sangue. Quando esse sistema está deficitário, o paciente ele tem predisposição a uma hemorragia. E quando ele está ativo, né, hiperativo, o indivíduo ele fica propenso à formação de trombos, né, coágulos dentro dos vasos sanguíneos. As células do sangue, elas são produzidas na medula óssea através de um fenômeno chamado de hematopoiese. A hematopoiese é a produção, consiste na produção de células do sangue, tá bom? Então, a hematopoiese, ela parte de uma célula tronco pluripotente ou multipotente, né? Nós temos 3 tipos de células tronco, né, de acordo com o seu potencial. A célula tronco todipotente é uma célula tronco que tem capacidade de gerar um organismo inteiro. Então, a célula tronco todipotente é a mais primitiva de todas, a mais imatura de todas. Ela tem a capacidade de gerar um embrião, um organismo inteiro, tá? Então, ela pode formar um organismo inteiro a partir da sua multiplicação. A seguir, nós temos as células pluripotentes. As células pluripotentes, elas têm a capacidade de se transformar em qualquer uma das 218 células encontradas no organismo humano. Porém, ela não tem a capacidade de se transformar num organismo completo, tá? Ela vai se transformar em qualquer tecido humano. E as células multipotentes, elas têm a capacidade de se transformar em várias células de um determinado tecido. Então, a célula hematopoética, a célula tronco hematopoética, ela é multipotente. Isso quer dizer o quê? Que ela se transforma, ela tem a capacidade de produzir, né, de se transformar em qualquer célula do sangue, tá? Não de outro tecido. Então, a célula tronco multipotente hematopoética, ela pode se transformar em qualquer linfócito, em uma plaqueta, ou hemácia, ou qualquer leucócito, tá bom? E o que vai determinar, o que vai definir essa escolha são as substâncias estimulatórias e inibitórias que vão agir sobre essa célula tronco, tá? Aí, só para facilitar o entendimento, eu sempre comparo essa célula tronco, né, com uma criança no jardim de infância ou com um caderno em branco. E essa célula tronco, ela tem um potencial enorme. Ela pode se transformar em qualquer célula do sangue. Basta, né, ser estimulado de maneira correta. Então, aquela criança no jardim de infância, ela pode se transformar em qualquer profissional que a humanidade possui. Basta ela ser estimulada. Então, ela pode se transformar num médico, num advogado, num engenheiro, num matemático, num filósofo. Basta ela ser estimulada, tá? Lógico, existem fatores estimulantes externos e existem fatores estimulantes internos, tanto na criança quanto na célula. Algumas células ela têm uma predisposição a se transformar numa linhagem mieloide, numa plaqueta, numa hemácia. Outras têm uma predisposição para se transformar numa linhagem linfóide. Mesma coisa a criança. A criança nasce com um dom em desenho, um dom
em, em cálculo, um dom em raciocínio lógico. Então, esse talento que a criança faz, isso pode influenciar no poder de decisão dela. Isso são estímulos internos. Assim como as células têm um componente genético que pode influenciar na sua migração, na sua transformação. E existem fatores externos também que vão influenciar a célula, como os fatores inflamatórios, as interleucinas, os fatores estimulantes de crescimento, né? Que são essas siglas todas aí. Interleucina 1, interleucina 3, interleucina 6, fator estimulante de colônia, granulocítica, monocítica. Então, esses fatores estimulantes de colônia vão estimular a determinação da célula-tronco por uma determinada linhagem. Assim como uma criança no jardim de infância, ela pode ter uma influência externa, né? Às vezes um pai que é médico, a mãe que é professora, isso pode influenciar no poder de decisão da criança. Ela quer seguir a carreira, ou pode ser influenciada por uma pessoa próxima, até por um professor, a seguir determinada carreira. Então, as células-tronco, elas também são estimuladas externa e internamente e auxiliam no seu poder de decisão. Então, a primeira coisa que a célula-tronco hematopoética vai decidir com a linhagem mieloide. Esse processo é chamado de diferenciação. Então, esse linfócito, essa célula-tronco comprometida com a linhagem linfóide, ela escolheu um direcionamento para onde ela vai. Ela vai se transformar no linfócito. Cabe saber qual linfócito ela vai escolher ser. Se um linfócito B, se um linfócito T ou se um linfócito NK. Se ela se comprometer com a linhagem mieloide, ela vai se transformar em qualquer outra célula do sistema hematológico que não seja linfócito. Então, ela pode se transformar numa plaqueta, né, numa hemácia, ou num basófilo, neutrófilo, eosinófilo ou monócito. Tá? Então, percebam que cada etapa tem um estímulo diferente. Por exemplo, quando ela se compromete com a linhagem mieloide, se essa célula for estimulada pela eritropoietina, por exemplo, que é um hormônio que estimula a produção de hemácia, ela vai provavelmente se transformar num hemácio. Se essa célula comprometida com a linhagem mieloide, ela for estimulada pela trombopoietina, provavelmente ela vai se transformar numa hemácia. Se ela for estimulada pelo fator de crescimento granulocítico monocítico, ela vai se transformar ou num granulócito ou num monócito, né? Granulócito, basófilo, neutrófilo e eosinófilo, e mais o monócito. Então, existem os poderes de decisão dessa célula. Lógico, existe o estímulo também aumentado em algumas infecções. Por exemplo, uma infecção viral, ela vai estimular a produção de linfócitos, porque o linfócito combate vírus. E como que isso acontece? A infecção causada por vírus, ela gera um processo inflamatório, né? As células de defesa que estão ali no tecido que está sendo atacado, elas vão gerar um processo inflamatório. Vamos tomar, por exemplo, aí a COVID-19, que é a infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então, quando o vírus SARS-CoV-2 acomete um organismo humano, ele tem predisposição a acometer o sistema pulmonar. Lá nos pulmões, né, nós temos células de defesa, nós temos macrófagos, nós temos outras células dendríticas e outras células que estão lá nos pulmões. Quando esse vírus chega lá, ele é reconhecido pelas células de defesa do sistema imune inato, né? E essas células começam a liberar citocinas inflamatórias. A citocina inflamatória mais produzida, vamos dizer assim, que tem maior influência quando ocorre uma infecção viral, é a interleucina 7. Tá aqui a interleucina 7, ó. A interleucina 7, ela é produzida, né, ela estimula as células-tronco a se transformarem em linfócitos. Então, por que a infecção viral, ela aumenta a produção de linfócito? Porque a infecção viral gera um processo inflamatório
e aumenta a produção de interleucina 7. E essa interleucina 7 acaba estimulando a medula óssea a produzir mais linfócitos que o normal. Então, se tu olhar um hemograma de um paciente com infecção viral, ele vai ter aumento na concentração de linfócitos circulantes, devido a esse estímulo. Se for, por exemplo, uma infecção bacteriana, tá? Essa infecção bacteriana, ela vai produzir principalmente interleucina 6. E essa interleucina 6 vai estimular a produção de determinadas células que combatem bactérias, como, por exemplo, a interleucina 6 aqui, a interleucina 6 aqui e aqui. E aqui. Então, o indivíduo que tem infecção bacteriana, ele vai ter aumento de neutrófilos e, em alguns casos, de monócito e basófilo. Então, por que vai aumentar neutrófilo? Porque o neutrófilo é a célula do sistema de defesa que combate com mais eficácia a bactéria. Então, a infecção causada por bactéria gera a ativação do sistema de defesa, as células de defesa produzem interleucina 6, além de outros fatores inflamatórios, e essa interleucina 6 estimula a produção da medula óssea, né, a produção de neutrófilos em maior quantidade pela medula óssea. Se o indivíduo está com hipóxia, com dificuldade respiratória, né, os rins vão produzir maior quantidade de eritropoetina, que aumenta a produção de hemácia. Se o indivíduo está com dificuldade de coagulação do sangue, o fígado produz mais trombopoetina. E essa maior concentração de trombopoetina aumenta a produção de plaquetas. Então, a hematopoese ela é dividida em 3 partes, né? A eritropoese, que é a produtora de hemácias, a leucopoese, a produtora de leucócitos, e a plaquetopoese ou trombopoese, que é a produção de plaquetas, tá? A gente já falou de eritropoese nas aulas passadas, que elas são divididas em fases, né, em células da linhagem eritroide. A primeira célula é o proeritroblasto, depois o eritroblasto basofílico, depois o eritroblasto policromático, depois o ortocromático, o reticulócito, que é uma hemácia jovem já anucleada, e a hemácia madura. A leucopoese ela vai consistir na produção de grânulos primários, o achatamento do núcleo e a produção de grânulos secundários. Esses grânulos secundários, dependendo da característica titorial deles, ele vai se transformar num neutrófilo, eosinófilo ou basófilo. Então, essas células tronco, elas acabam, né, escolhendo a linhagem a qual elas vão pertencer através desses estímulos. Então, a célula tronco, primeiramente, ela tem 2 capacidades, né, 2 potencialidades, de autorrenovação e de diferenciação. O que é uma autorrenovação? É quando uma célula tronco se divide e se transforma em 2 células tronco, depois em 4. Então, isso mantém a quantidade de células tronco fixas na medula óssea. E a diferenciação é quando essa célula tronco ela escolhe uma linhagem a qual ela quer se comprometer, ou linhagem linfóide ou mieloide. Depois que ela escolhe essa linhagem, ela vai começar a se multiplicar, até se transformar numa célula precursora, que a gente chama que é a primeira célula de determinada linhagem. Por exemplo, na linhagem eritroide, a primeira célula exclusiva da linhagem eritroide é chamada de proeritroblasto. Na linhagem mieloide, nós temos o mieloblasto. Na linhagem de monócitos, nós temos o monoblasto. Na linhagem de plaquetas, nós temos o megacardioblasto. Tá? Então, essas células são as primeiras de determinada linhagem que a gente consegue distinguir. E depois, essas células de determinada linhagem, elas começam a amadurecer até se transformar numa célula totalmente madura e funcional. Então, aquele proeritroblasto ele vai passando por sucessivas etapas de amadurecimento até se transformar num hemácia. Aquele megacardioblasto, ele vai se transformar em promegacariócito, depois em megacariócito, depois em plaquetas. Então, tem essas etapas de amadurecimento. O mieloblasto transforma em meta, depois em bastão, depois em segmentado. O linfoblasto transforma em prolinfócito, depois em linfócito. Então, tem essas etapas de amadurecimento, até se transformar numa célula totalmente madura.
Essa hematopoese, como a gente já falou, ela se inicia, né, o processo de produção de células sanguíneas pelo indivíduo, ela se inicia muito precocemente, no início da vida embrionária. Lá no 19º dia de vida, às vezes a mãe nem sabe que está gestante, o embrião já está ali produzindo células do sangue. Então, 19º dia de vida é basicamente 10 dias de atraso da menstruação. É basicamente quando a mãe descobre que está grávida, mais ou menos, e o embrião já está ali produzindo as células do seu próprio sangue. Então, essa hematopoese, durante a vida embrionária, né, a vida intrauterina, ela é dividida em 3 fases. E essas fases elas vão ser determinadas de acordo com o órgão que produz em maior quantidade de células hematológicas. Na primeira fase, ela é chamada de fase mesoblástica, porque o sangue ele é produzido pelas células mesoblásticas que estão situadas ali no saco vitelínico. Então, o saco vitelínico é o órgão, o tecido de maior produção de células hematopoéticas, tá? Entre o segundo mês e o segundo mês, 2 meses e meio até o 8º mês de gestação, nós temos ali a caracterização da segunda fase, que a gente chama de fase hepatoesplênica. Nessa fase, 2 órgãos acabam exercendo essa função de produzir células do sangue, né? É o fígado e o baço, né? Hepato significa fígado e espleno significa baço, né? Então, a fase hepatoesplênica, ou apenas hepática, é a fase de produção de hemácias, de células do sangue, perdão, em que o fígado e o baço são os principais órgãos produtores, e elas vão ali de 2 meses e meio de gestação até o 8º mês. Né? A partir do 8º mês, quem vai se destacar na produção de células do sangue é a medula óssea. Tá? A medula óssea vai ser o órgão principal na produção de células do sangue, tá? O órgão hematopoético principal. E essa medula óssea ela vai produzir células, vai ser o órgão principal de produção de células do sangue até o fim da vida, tá? Mas em alguns períodos, essa medula óssea, né, em alguns indivíduos, ela pode se mostrar parcialmente incapaz de produzir células do sangue. Em alguns períodos de doença, né, algumas condições patológicas podem fazer com que a medula óssea tenha dificuldade de produção de células do sangue. E aí entra em ação, né, um mecanismo chamado de hematopoese extramedular. A hematopoese extramedular acontece quando a medula óssea sozinha não consegue atender a necessidade de células sanguíneas, e aí o fígado e o baço, eles voltam a produzir células do sangue, né? Uma vez que esses órgãos, eles são hematopoéticos. Eles conseguem produzir células do sangue. Então, em algumas doenças que acometem a medula óssea, como leishmaniose, como aplasia de medula, uma série de doenças que acometem a medula óssea, podem, né, induzir essa hematopoese extramedular e fazer com que o fígado e o baço aumentem de tamanho, eles tenham uma hipertrofia e uma hiperplasia para auxiliar na hematopoese do organismo. Essa medula óssea, esse tecido produtor de células do sangue, ele é encontrado no interior dos ossos, na região esponjosa do osso. Então, no interior do osso esponjoso é encontrado aquele tecido avermelhado, onde é produzido as células do sangue. Até os 5 anos de vida, o indivíduo, a criança, ela tem medula óssea em diversos órgãos do corpo, né? Ossos como clavículas, costelas, tíbia, fíbula, fêmur, húmero, una, rádio, vértebras, externo, todos esses ossos, eles são preenchidos por medula óssea. Por que isso acontece?
Porque até os 5 anos de idade, a criança, do nascimento até os 5 anos de idade, a criança ela cresce muito, né? Ela tem aí mais ou menos, nasce aí com, vamos supor, com uns 2,5 kg, até os 5 anos ela vai chegar aos 15, 20 quilos, então ela praticamente aumenta 1000% o seu tamanho em 5 anos, né? De 2,5 praticamente aumenta 10 vezes o seu tamanho, a sua massa corporal. Então o sangue ele tem que multiplicar em 10 vezes o seu volume. Ou seja, a medula óssea, em 10 anos, ela tem que atender à necessidade de crescimento do corpo. Por isso que os órgãos, a medula óssea, ela é encontrada em vários ossos, porque ela está com alta atividade. Dos 5 anos em diante, quando o indivíduo ele regride, né, ele reduz a curva de crescimento, né, ele começa a crescer de forma mais lenta, a medula óssea ela deixa de existir em alguns ossos e passa a se concentrar em ossos maiores, como o fêmur, os ossos da bacia, externo e costelas. Tá? E os ossos que tinham medula óssea, essa medula vermelha, ela é gradualmente substituída por medula amarela, né? E essa medula amarela é constituída por gordura, né? É o famoso tutano. A medula amarela também tem a sua função de depósito de energia. Ela vai fornecer energia para a medula vermelha para continuar produzindo células do sangue. Então, dos 5 anos em diante, apenas alguns ossos longos possuem medula óssea. Até os 5 anos, praticamente todos os ossos longos possuem medula óssea. Isso a gente vê também em animais. Por exemplo, você olha um frango, né, um frango, ele é abatido aos 45 dias de nascimento, a 60 ele cresce muito rápido. Então, quando você abre o osso de um frango, ele tem ali medula vermelha no interior. Diferente de uma galinha caipira, que tem ali praticamente 1 ano. Então, ela é muito mais velha, o osso dela é muito mais duro, né? E no interior dos ossos, de alguns ossos, não tem mais medula óssea vermelha, só tem medula óssea amarela. Aí nós temos a representação das células do sangue. Nessa primeira figura nós temos a hemácia e as plaquetas, né? 2 plaquetas aqui. E o restante, 3, tem uma aqui. E o restante são hemácias. Aqui nós temos um neutrófilo, que é uma célula de defesa, né? Que tem o seu núcleo dividido em alguns lóbulos, né? E tem um grânulo bem pequeno, parece uma areia bem fininha, cor de rosa. Aqui nós temos um pedaço de outro neutrófilo também. Comparado com o eosinófilo, nós tivemos algumas características diferentes, principalmente a cor do grânulo. Enquanto o neutrófilo tem um grânulo cor de rosa, bem claro, o eosinófilo tem um grânulo mais alaranjado, né? E o núcleo é dividido em no máximo 3 lóbulos. Normalmente são 2. Então aqui nós temos um lóbulo, outro lóbulo. Já o basófilo, né, é um outro leucócito granulocítico. Os seus grânulos são arroxeados, purpúreos ou até enegrecidos, né? Então as características tintoriais dessas 3 células dos grânulos são diferentes. O neutrófilo, os grânulos são cor de rosa, o eosinófilo laranja e o basófilo arroxeado, purpúreo até negro. E essas 2 últimas células, elas não possuem grânulos, né? O monócito é uma célula grande. Como é que eu sei que a célula é grande? Quando eu comparo, né, com uma hemácia. Sempre uso a hemácia como um parâmetro de comparação. Então, o monócito é uma célula grande, citoplasma azul acinzentado, né? E o núcleo irregular. Não é segmentado, ele apenas é irregular. Aqui ele tem um formato que a gente chama de formato riniforme, formato de um rim.
Já o linfócito é uma célula pequena. Geralmente, o núcleo do linfócito é do tamanho de uma hemácia. O citoplasma do linfócito é bem rarefeito e tem um tom azul celeste. Funções das células. Vamos lá. A hemácia, ela tem um formato de disco bicôncavo. Quando ela é recém-produzida, ela é chamada de reticulócito, porque ela ainda tem resquícios de ribossomos que têm a capacidade de produzir hemácia ou produzir hemoglobina. Então, o reticulócito é uma hemácia jovem que ainda não concluiu a produção, ainda não concluiu a produção de hemoglobina. Ela ainda está em processo. Não tem mais núcleo, mas ainda está sintetizando hemoglobina. Essa hemácia jovem, esse reticulócito, ele fica nessa situação por 5 dias. Então, o eritrócito, ele é uma célula, como a gente já falou, de um formato de disco bicôncavo. Vou só pegar aqui um materialzinho que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho... Deixa eu botar aqui. Tá dando para ver? Sim? Essa é uma hemácia que eu ganhei de crochê. Aqui dá para perceber o formato da hemácia, né? Que ela é um disco que é achatado dos dois lados, de um lado e do outro. Esse formato de hemácia em disco bicôncavo, ela dá uma certa vantagem para a hemácia, porque ela fica extremamente flexível. Eu tenho aqui um leucócito, né, de crochê também, que eu ganhei. Uma plaqueta de crochê também. Tá? E essa hemácia em formato de foice. Hemácia falciforme. Tem outra hemácia também de biscuit. Tá? Só para a gente entender como é que é o formato da hemácia, que é um formato de disco bicôncavo. Então, qual a função dessa hemácia? Esse disco bicôncavo da hemácia facilita, né, a troca de gases, né, que a hemácia ela tem a capacidade, ela tem a função de transporte de oxigênio e gás carbônico. Essa troca é feita através da superfície da hemácia. Então, quanto maior a superfície de contato da hemácia, maior vai ser essa capacidade de oxigenação. Então, se a hemácia ela tivesse um formato esférico, né, ela teria uma superfície de contato menor, comparado com a hemácia em formato de disco bicôncavo. Só para vocês entenderem, vamos comparar a hemácia com cubos de gelo, né? Nós temos o cubo de gelo tradicional, né, de 6 faces, e nós temos o gelo em escama, que ele é, na verdade, um cilindro oco, né? Essa escama, ela tem uma superfície de contato maior, porque ela entra em contato com a água, com o líquido, com a face externa e a face interna. Já o cubo não, ele vai entrar em contato com a água apenas com a face externa. Quando você coloca 2 cubos de gelo em copos diferentes, o que se desmancha mais rápido é o cubo, é o gelo em formato de escama. Porque ele tem uma superfície de contato maior, a troca de calor é mais rápida, e ele acaba refrigerando a bebida mais rapidamente do que o cubo normal, que demora mais de desmanchar, porque ele tem uma superfície de contato menor, né? Então, essa hemácia tem formato de disco bicôncavo porque aumenta a superfície de contato. Outra coisa, esse formato facilita a elasticidade, a flexibilidade da hemácia. E esse formato ele é adquirido pela hemácia devido à perda do núcleo, né? O núcleo da hemácia foi perdido e ali ficou um vazio no centro da hemácia que fica
em depressão. O tamanho da hemácia é de 7 a 8 micrômetros e ela vive em torno de 120 dias na circulação. Devido a esse formato de disco bicôncavo, a hemácia ela é extremamente flexível. Nós temos aqui a visualização de um capilar num vaso sanguíneo muito estreito, menor do que 7 micrômetros, ou seja, menor do que a própria hemácia. Mas a hemácia, né, o calibre desse vaso, ele é mais estreito do que a hemácia. Mas mesmo assim ela consegue passar por dentro desse capilar. Por quê? Porque ela se deforma, ela é flexível e ela acaba, né, mudando o seu formato temporariamente para poder ultrapassar, para poder transitar dentro desse capilar, né? O interior da hemácia é repleto por substâncias, principalmente a hemoglobina, que é a proteína que transporta os gases. Então, a função da hemácia, ou eritrócito, é transportar gases, tanto oxigênio quanto gás carbônico, né? Se essa hemácia estiver no sangue arterial, ela vai estar transportando em grande quantidade de oxigênio. Se ela está no sangue venoso, ela vai estar transportando gás carbônico. Por que a hemácia ela transporta oxigênio? Porque essa célula vermelha, a sua principal composição é a hemoglobina, uma proteína, né, complexa, formada por 4 grupos proteicos, 2 cadeias do tipo alfa e 2 cadeias do tipo beta. A gente chama de cadeias globínicas. Mais o anel M. Então, cada cadeia globínica é associada ao anel M. Por isso que o nome é hemoglobina, porque é a junção de cadeias globínicas com o anel M. Então, cada cadeia globínica, seja ela alfa ou beta, ela tem no seu interior um grupamento M. A síntese desse M é feita a partir de aminoácidos, tá bom? A gente vai falar isso depois. Então, dentro de cada agrupamento M, nós temos o átomo de ferro, e é esse átomo de ferro com carga mais 3 que se liga aos gases, oxigênio ou gás carbônico, tá? Então, 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta na hemoglobina A1, e ela transporta gás porque o ferro do anel M se associa com os gases oxigênio e gás carbônico. Professor, mas só são esses gases que o M transporta? Não, ele se associa com outros gases. Por exemplo, o cianeto. O cianeto é um íon derivado do ácido cianídrico. E esse cianeto ele pode se ligar com o ferro da hemoglobina, só que essa ligação é muito forte. O cianeto, uma vez ligado à hemoglobina, ele não solta mais. Por isso que o cianeto é uma substância tóxica, um veneno que mata por asfixia, porque ele inutiliza as hemoglobinas do indivíduo. Ele impede que essa hemoglobina torne a transportar oxigênio ou gás carbônico. Outro gás que é venenoso, que mata por asfixia, é o monóxido de carbono, o CO. Tá? O monóxido de carbono ele é produzido pela queima incompleta de combustíveis fósseis ou não. Né? Ele é derivado daquela fumaça preta, onde o fogo ele é produzido com baixa concentração de oxigênio. Então, essa queima incompleta libera monóxido de carbono, e o monóxido de carbono se liga ao átomo de ferro de forma covalente e não se dissocia mais. Então, toda hemoglobina ligada a monóxido de carbono, ela não vai mais transportar oxigênio e nem gás carbônico. E aí, professor, o que vai acontecer? O indivíduo ele vai ter dificuldade de oxigenar o corpo. E essa hemoglobina vai ficar inutilizada por até 4 meses, porque essa hemoglobina só vai ser destruída e substituída por outra quando essa hemácia, que pode viver até 4 meses, foi destruída. Os reticulócitos são hemácias jovens, né, como eu falei para vocês, que estão ainda completando o processo de produção de hemoglobina. Quando você analisa o sangue de um paciente normal, em média, 1% das hemácias do paciente são hemácias jovens, são reticulócitos. Elas são assim denominadas porque elas ainda têm ribossomo, né, que contém RNA, ribossomal e mensageiro, que ainda estão sintetizando hemoglobina. Essas hemácias elas são visualizadas da melhor forma com um corante especial chamado de azul de cresil brilhante,
utilizado para contagem de reticulócitos, né? Para a confecção do reticulograma, que é a contagem de hemácias jovens. E a plaqueta, né? A plaqueta é um grupo, um tipo de célula também anucleada, que ela tem a capacidade, né? A função dela é comandar a hemostasia. Então, o coágulo ele é formado para impedir a perda excessiva de sangue. Esse coágulo ele é uma medida temporária. Ele precisa ser feito, mas ele, em um determinado momento, ele precisa ser destruído, tá? Quem promove a destruição do coágulo, que a gente chama de fibrinólise, é também a plaqueta. Então, para que o aluno entenda como é que ocorre esse processo, eu sempre comparo a formação do coágulo, né, a hemorragia, com uma ruptura de um cano, que é um fenômeno mais comumente observado por vocês. Então, vamos supor que a gente está em casa e aí um cano estourou ou uma torneira quebrou e começa a vazar água. O que a gente faz? Primeiro, eu não sou bombeiro hidráulico, então eu preciso chamar um bombeiro hidráulico, mas até ele chegar, muita água já foi perdida. Então, o que é que eu faço? Eu chamo o bombeiro hidráulico, mas à medida que eu vou antes que o bombeiro hidráulico chegue, né? Nesse tempo, eu preciso estancar esse derramamento de água. E aí eu vou colocar algum objeto ali para obstruir o local que está perdendo água. Então eu vou colocar ali um saco plástico, um pedaço de madeira no cano que está quebrado para impedir ou reduzir o máximo de perda de água até que o bombeiro hidráulico, que é a conduta definitiva, chegar. Então, basicamente, é isso que acontece com o sangramento. Quando você tem um sangramento, minutos depois, o sangue ele coagula. Para quê? Para impedir a perda excessiva de sangue. E esse coágulo, ele é uma medida temporária, até que a medida final chegue, que é a cicatrização. Então, por exemplo, quando você se arranha, né, forma ali o coágulo, o sangue estanca e ali gera uma casquinha de ferida. A casquinha de ferida nada mais é do que o coágulo ressecado. E aí, embaixo daquela casquinha de ferida, o tecido ele vai sendo cicatrizado. Quando a cicatrização se completa, à medida que a cicatrização vai avançando, essa casquinha de ferida ela vai se descolando, se destacando naturalmente, não precisa nem de ficar mexendo, tá? E aí, quando a cicatrização se completa, essa casquinha de ferida se destaca, tá? Então, o coágulo ele é formado, né? Ele é importante para impedir a perda excessiva de sangue, mas esse coágulo ele não é definitivo, ele precisa ser removido para dar espaço à cicatrização. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês, para melhor entendimento. Tá todo mundo me acompanhando aí? Sim. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim ou não? Sim. Ó, beleza. Sim. Vamos lá para o vídeo. Eu vou pausando aqui o vídeo para ficar melhor o entendimento de vocês. Vamos lá. Então, inicialmente, aqui nós temos uma mão do indivíduo que sofreu uma lesão. Nós temos aqui um objeto metálico que perfurou a mão do indivíduo. Essa perfuração, ela atingiu a epiderme,
né? E atingiu um vaso sanguíneo. Logo, se atingir o vaso sanguíneo, ela vai estar sangrando. Logo abaixo da epiderme, nós notamos aqui algumas células, que a gente chama de células sentinelas. A gente falou isso na aula passada. São células que estão ali vigiando o tecido, né, contra invasão de micro-organismos. Quando esse objeto metálico perfurou a pele e atingiu o vaso sanguíneo, se não atingir o vaso sanguíneo, pessoal, não vai sangrar. Só sangra se atingir o vaso sanguíneo. E se não sangrar, não vai gerar inflamação, tá? Então, o tecido inflamado, o tecido ele só inflama quando ele atinge, né, um vaso sanguíneo. E aí o que acontece? Começa a perder sangue, tá? Vamos lá. Para evitar a perda de sangue, as plaquetas elas começam a se ativar e elas começam a se aglomerar na região aqui da lesão do vaso sanguíneo. Percebo que as plaquetas, elas têm um formato de disco bicôncavo, de disco, perdão, em estado de repouso, quando elas não estão ativadas. Quando elas se ativam, elas se transformam em esféricas com projeções, porque esse formato esférico com projeções facilita a ligação de uma plaqueta a outra, tá? Porque elas vão se aglomerar e vão se formar um aglomerado de plaquetas chamado de tampão plaquetário. E à medida que esse tampão se forma, ele forma ali uma medida provisória para impedir a perda de sangue. Inicialmente, é formado esse tampão plaquetário e depois as plaquetas elas ativam um sistema que a gente chama de cascata de coagulação. A cascata de coagulação é uma reação em cadeia de proteínas encontradas no sangue que formam filamentos, que a gente chama de malha de fibrina. E esse filamento, eles se aderem ao coágulo, aumentando, né, a força do coágulo, impedindo que esse coágulo se dissolva. Então, inicialmente, nós temos basicamente plaquetas e hemácias no coágulo, e depois esse coágulo ele vai ser reforçado com a formação da malha de fibrina, que é essas fibras aqui, decorrente da ativação da cascata. E aí, o indivíduo, ele perde, né, esse vaso sanguíneo, ele deixa de sangrar. Ao passo que as células sentinela, ao perceberem a invasão de micro-organismos, elas começam a liberar substâncias inflamatórias, como interleucinas, que vão aumentar a produção de células de defesa e também vão estimular a migração das células de defesa que estão no sangue para o tecido, para auxiliar no combate à infecção. Então, à medida que as células sentinelas liberam substâncias inflamatórias, as células do sangue de defesa começam a migrar para o tecido e começam a auxiliar no combate a micro-organismos. Depois que o processo inflamatório cessou, inicia o processo de cicatrização. Os fibroblastos começam a migrar para a periferia da lesão e começam a induzir a produção de um tecido que a gente chama de tecido de granulação. Esse tecido de granulação ele é um tecido esponjoso que vai ser preenchido por células ou proteínas, como colágeno, né, formando a cicatriz. Então, é formado o tecido de granulação e depois esse tecido de granulação ele vai ser preenchido por um tecido cicatricial. E aí esse tecido que foi lesionado inicialmente, ele é reposto, ele é reparado pelo processo de cicatrização. Beleza? Então, perceberam a importância da função plaquetária, né, na hemostasia. Essas plaquetas, elas são produzidas na medula óssea a partir de uma célula gigante chamada de megacariócito. O megacariócito, ele tem de 30 a 100 vezes maior do que um linfócito. Então, ela é uma célula gigante, com um núcleo bem grosseiro. E o citoplasma dessa célula é bem abundante. E esse citoplasma ele começa a sofrer fragmentação. Esses fragmentos do citoplasma do megacariócito vão se transformar em plaquetas. Estima-se que apenas um megacariócito consiga produzir até 6.000 plaquetas
para cada megacariócito. Então, aqui nós temos as células encontradas no sangue. Algumas delas possuem grânulos, como os neutrófilos, na letra C, na letra E e na letra I. O eosinófilo, né? Percebam a diferença da cor dos grânulos. O neutrófilo tem grânulos cor-de-rosa, o eosinófilo tem grânulos laranja e o basófilo tem grânulos arroxeados. Tá? As duas que não têm grânulos, o linfócito, que é uma célula pequena, citoplasma azul, e o monócito, que é uma célula grande, o núcleo não é redondo, e citoplasma acinzentado. Aqui nós temos as plaquetas em G e as hemácias em A. Então, essas células são divididas em dois grupos. Os que têm grânulos são chamados de granulócitos, né? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e os que não possuem grânulos, linfócitos e monócitos. Então, qual é a função do neutrófilo? O neutrófilo é uma célula polimorfonucleada, ou seja, o núcleo dela é segmentado, não é único, ela é dividida em de 2 até 5 partes, e essas partes, chamadas de lóbulos, são ligadas por pontes de cromatina. Então, aqui nós temos a representação de um neutrófilo, e esses lóbulos são conectados por pontes de cromatina. Percebam que do lado desse lóbulo nós temos aqui uma projeção bem pequena, arredondada. Essa estrutura é chamada de corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr, né, com Barr com 2 R no final, é um cromossomo sexual X condensado. Essa estrutura só aparece em neutrófilos de mulheres, tá? Esse cromossomo sexual condensado só acontece quando a pessoa tem 2 cromossomos X, tá? Então, como a mulher tem 2 cromossomos X, um fica condensado e o outro fica ativo. O homem, como ele tem apenas um cromossomo X e um Y, esse X ele tem que estar ativo, ele não pode ficar condensado, formando o corpúsculo de Barr. Pessoal, só a mulher que vai ter o corpúsculo de Barr. Em casos raríssimos, existem homens que têm a síndrome de Klinefelter, né? Homens que têm a trissomia do cromossomo sexual. Ele é XXY. Então, esses indivíduos, eles também têm, evidenciam o corpúsculo de Barr no neutrófilo. Então, o neutrófilo ele tem uma célula que tem um tamanho de 9 a 12 micrômetros de diâmetro, e eles possuem grânulos no seu citoplasma. São 2 tipos de grânulos. Os grânulos específicos, que são também chamados de grânulos secundários, que possuem colagenase, lactoferrina e glisozinho. Essas enzimas, elas auxiliam a função do neutrófilo, que é invadir tecido e combater micro-organismos. Então, a colagenase, presente nos grânulos específicos, ela degrada o colágeno de tecido conjuntivo e de outros tecidos e facilita a migração do neutrófilo em tecidos invadidos. A lactoferrina, ela remove o ferro da circulação e impede que esse ferro seja utilizado por bactérias. Então, ele bloqueia o metabolismo bacteriano através do sequestro de ferro. E as lisozimas, elas promovem perfurações na superfície dos micro-organismos e geram a sua destruição. Os grânulos primários, também chamados de grânulos azurófilos, que são poucos grânulos encontrados no neutrófilo, que tem tonalidade roxa, mas é muito pouco, eles são ricos em enzimas digestivas, que o neutrófilo vai utilizar quando ele engolfa ou quando ele fagocita um micro-organismo. Então, aquele micro-organismo que ele fagocitou ou engolfou, ele vai ser digerido através desses grânulos primários. Então, como a gente já falou, o neutrófilo é uma célula fagocítica ávida, ela fagocita muito rapidamente, e é uma defesa contra, principalmente, micro-organismos bacterianos, né? As bactérias é a principal função. A função do neutrófilo, principalmente, é neutralização de bactérias. Então, esses grânulos específicos, como eu falei para vocês, a lisozima, ela perfura a parede bacteriana, a lactoferrina sequestra o ferro, e esses grânulos específicos também têm a capacidade de sintetizar espécies reativas de oxigênio, como água oxigenada e ânion radical superóxido, que geram um estresse oxidativo no micro-organismo que foi fagocitado e o destrói. Já o eosinófilo é uma célula granulocítica bilobulada, que
tem um diâmetro de 12 a 15 micrômetros de tamanho, e tem grânulos específicos, né, eosinofílicos. Esses grânulos, eles são toxinas, que quando liberados pelo eosinófilo, na sua ativação, eles acabam aderindo principalmente à parede de parasitas, e gera a destruição do parasita. Porque o parasita, como ele é grande demais para ser fagocitado, o eosinófilo tem uma estratégia diferente. Ele libera as toxinas dos seus grânulos e essas toxinas começam a atacar a parede do verme, e esse verme acaba morrendo, né, intoxicado. Então, ele tem grânulos específicos e também grânulos azurófilos, que são ricos em enzimas digestivas. A função do eosinófilo é defender o organismo contra parasitas, principalmente. Mas ele também atua em processos alérgicos, né? Tem um determinado tipo de anticorpo, chamado de IgE, que reconhece proteínas, substâncias que causam alergia. Tá? Então, se você tem alergia a alguma coisa, por que você tem alergia? É porque você tem anticorpos do tipo IgE na sua circulação que reconhecem aquele alérgeno, né? Pode ser uma proteína de um determinado alimento, pode ser um componente de um cosmético, né, que te faz gerar alergia na pele. Pode ser algum componente alimentar, como, por exemplo, a albumina do ovo. Tem pessoas que têm alergia ao ovo, porque esse ovo, quando é ingerido, a ovoalbumina é reconhecida pelas células de defesa do sistema digestório que liberam IgE. Então, o que acontece? Quando você entra em contato com o alérgeno, que é a substância que causa alergia, ela se liga a esse IgE, formando um complexo antígeno-anticorpo. Esse complexo antígeno-anticorpo feito pelo IgE, ele é reconhecido pelo basófilo. Então, quando você se alimenta de uma coisa que te dá alergia, o IgE se liga a esse componente alimentar que te causa alergia, e o basófilo reconhece esse complexo. Quando o basófilo reconhece esse complexo, ele libera os seus grânulos, que são ricos em histamina. E essa histamina vai ativar, né, o processo alérgico. O eosinófilo também reconhece esse complexo antígeno-anticorpo formado pela IgE. Só que, diferente do basófilo, esse eosinófilo ele vai destruir esse complexo. Por que ele destrói? Isso é um mecanismo de proteção, porque ele sabe que esse complexo, se permanecer na circulação, ele vai acabar ativando o basófilo. Então, o eosinófilo, ele modula o efeito alergênico do basófilo. Por quê? Porque ele destrói, né, esse complexo antígeno-anticorpo, né, formado pela IgE. Tá? Então, todo indivíduo que tem alergia, ele vai ter aumento de eosinófilo e de basófilo na circulação. O basófilo porque ele promove a alergia, e o eosinófilo porque ele tenta impedir a alergia. O basófilo, como eu já falei, é uma célula que tem um núcleo irregular e retorcido em formato de S, e ele tem grânulos ricos em histamina, e essa histamina, quando é liberada, ela vai gerar um processo alérgico. Tá? E ele reconhece anticorpos do tipo IgE, né? Aquele complexo antígeno-anticorpo do IgE é reconhecido pelo basófilo, e quando ele reconhece, ele se ativa e libera os grânulos ricos em histamina, que desencadeia a alergia. Ele tem uma função semelhante ao mastócito, porque o mastócito também tem grânulos ricos em histamina. Na verdade, o mastócito ele é derivado do basófilo. É um basófilo que migrou para o tecido e amadureceu. Além dessas células, nós temos as outras células de defesa, como o macrófago. O macrófago é uma célula fagocítica também. E ela é derivada do monócito. Então, o monócito do sangue, ele migra para o tecido e lá ele se transforma no macrófago, que é uma célula mais madura. Esse macrófago ele é uma célula fagocítica. Ela reconhece padrões de patógenos. Ela reconhece algumas características do patógeno, alguns componentes do patógeno, reconhece e fagocita esse patógeno. E depois que ele fagocita esse macrófago, ele vai digerir esse patógeno
no sistema formado pelo fagossomo e o lisossomo. É uma vesícula chamada de fagolisossomo. Essa vesícula, ela digere o patógeno, né? E os componentes, alguns pedaços, alguns fragmentos desse patógeno, eles acabam se associando a uma proteína apresentadora de antígeno, chamada de MHC, de classe 2. Tá? Esse MHC, ao se associar com fragmentos do patógeno, eles migram para a superfície. E esse MHC de classe 2 vai ser responsável pela apresentação do antígeno microbiano às células de defesa. Então, como que acontece o reconhecimento do macrófago, né, que o macrófago reconhece um patógeno? O macrófago ele tem vários receptores que reconhecem determinadas características de patógenos. Tá? Receptor de reconhecimento de características, de padrões, né, que é chamado de PRR. É esse receptor que reconhece padrões. E micro-organismos, eles têm algumas moléculas comuns. Por exemplo, existem bactérias que têm LPS. Então, o LPS ele é uma molécula comum a diversas bactérias. O macrófago tem um receptor que reconhece LPS. É assim que o macrófago reconhece algumas bactérias, através do LPS. Então, existem várias proteínas, várias substâncias que são comuns a patógenos. A gente chama essas proteínas comuns, essas substâncias comuns, como padrão molecular associado ao patógeno. Então, existem vários componentes que, quando reconhecido pelo macrófago, ele vai associar isso a um patógeno. Ele vai reconhecer e fagocitar. A fagocitose, ela gera uma vesícula chamada de fagossomo. Esse fagossomo se funde com o lisossomo, que é uma organela rica em enzimas digestivas, e vai ocorrer a digestão química. Esse fagolisossomo, dentro dele, vai ter o MHC de classe 2, e esse MHC de classe 2 vai se associar com algumas proteínas, alguns fragmentos de proteínas do patógeno e migram para a superfície. E essa célula vai apresentar fragmentos desse patógeno na sua superfície para as células de defesa, para as outras células de defesa. Ao mesmo tempo que esse macrófago ele reconhece o micro-organismo e fagocita, ele vai ativar algumas regiões específicas do seu DNA para produzir algumas proteínas que vão estimular o processo inflamatório. Então, a ativação do macrófago promove a produção de citocinas pró-inflamatórias. Se for uma bactéria, uma das citocinas vai ser a interleucina 6, e essa interleucina 6 cai na corrente sanguínea, estimula a medula óssea a produzir neutrófilo, que vai combater essas bactérias com mais eficácia. Então, existem vários receptores para o reconhecimento de padrões, né? Esses receptores estão presentes em células fagocíticas, como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, células endoteliais, células epiteliais e até alguns linfócitos. Esses receptores são chamados de Toll-like receptor, ou receptores, né, Toll, tá? Existem vários receptores Toll. Por exemplo, o TLR2, ou Toll-like receptor 2, TLR4 e o TLR5, eles reconhecem lipídios bacterianos, reconhecem também a proteína flagelina, que é encontrada no flagelo de algumas bactérias. Então, esse receptor reconhece algumas características bacterianas e promove a fagocitose. Existem também outros receptores, TLR7, 8, 9, 4. Então, existem vários receptores, tanto na superfície do fagócito, quanto no endossomo, né, na vesícula de fagocitose. E é assim que o fagócito reconhece padrões moleculares. Então, depois que a célula-tronco se transforma em células fagocíticas, elas vão expressar na sua superfície vários receptores que reconhecem padrões moleculares de patógenos, como, por exemplo, o Toll-like receptor 2, que reconhece o lipopolissacarídeo, que é um componente da parede bacteriana.
Toll-like receptor 5 reconhece a flagelina, e aí vários Toll que reconhecem diferentes padrões. Então, toda vez que um patógeno que possui padrões de reconhecimento associado ao patógeno, eles vão ser reconhecidos pelos receptores de padrões, né? Que são encontradas em células fagocíticas. Essas células fagocíticas fagocitam o patógeno devido ao reconhecimento desses padrões, e depois elas vão apresentar células de defesa, como, por exemplo, o linfócito TCD4. E aí, dependendo de como essa apresentação vai acontecer, o linfócito ele vai reagir de várias formas. Chamada de reação TH1, TH2, TH17 e T-reguladora. Essas reações elas vão se diferenciar devido à produção de citocinas. Então, a resposta TH1 ela induz a produção principalmente de interferon gama e TNF-alfa, que é geralmente o padrão para a destruição de vírus. Tá? O TH2 vai produzir mais interleucina 4 e 5, o TH17 vai produzir interleucina 17, e o Treg vai reduzir a resposta inflamatória. Então, o patógeno que possui padrões é reconhecido pelos receptores, que gera também uma resposta celular interna, que vai gerar uma resposta imune, né? Produção de citocinas inflamatórias. Então, como que é apresentado os fragmentos do patógeno às células? Eles se ligam a uma proteína apresentadora chamada de MHC, chamado de complexo de histocompatibilidade maior, né? Essa sigla em inglês. Então, aqui nós temos uma proteína intacta que foi fagocitada pela célula. Essa proteína intacta ela vai ser transformada em pedaços, e esses pedaços vão ser apresentados através do MHC para as demais células do sistema imune. É assim que o linfócito TCD8, por exemplo, reconhece uma célula infectada por vírus. O vírus, ele infecta a célula e depois essas proteínas virais produzidas pela célula infectada vão se associar ao MHC de classe 1. O MHC de classe 1 apresenta essas proteínas para a célula TCD8. Então, existem dois tipos de proteínas apresentadoras de antígeno. O MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. Vamos lá destrinchar a diferença de uma e de outra. Primeiro, o MHC de classe 1 é uma proteína apresentadora de antígeno, né, um complexo, que vai apresentar antígenos internos. Tá? Toda proteína que a célula produz, ela vai expressar um exemplar, um fragmento dessa proteína nos MHC de classe 1 da sua superfície. E isso serve para identificação. Então, toda célula do nosso corpo, ela tem padrões de proteínas que são reconhecidas pelo linfócito TCD8. Então, o linfócito TCD8, ele reconhece as células do nosso organismo através desses padrões de moléculas que são expressas na superfície. É uma forma do linfócito, que é ali o vigia, né, fosse um policial, reconhecer um cidadão, reconhecer uma pessoa do bem. Ou seja, reconhecer as células do nosso organismo. Já o MHC de classe 2, ele só é expresso através por proteínas que foram fagocitadas. Então, se um patógeno, um vírus, uma bactéria foi fagocitada, essa bactéria vai ser digerida, né, e vai ser apresentada no MHC de classe 2. E esse MHC de classe 2 é reconhecido pelo linfócito TCD4, também chamado de linfócito auxiliar. E aí esse linfócito TCD4, ao reconhecer esse padrão molecular de um micro-organismo que foi infectado, ele vai estimular, ele vai apresentar essa substância para o linfócito TCD8 e para o linfócito B, gerando uma intermediação da imunidade inata com a imunidade adquirida. Então, o MHC de classe 1, ele
produzido em células nucleadas e ele vai expressar antígenos produzidos pela própria célula ou antígenos virais. Por que que acontece? Por que antígenos virais? Porque o vírus, quando ele infecta uma célula, ele injeta o seu material genético e esse material genético ele vai, se ligar com o DNA da célula. Então, essa célula, a partir do momento que ela é infectada, ela se transforma numa escrava. Ela vai produzir proteínas e componentes virais. Ela deixa de produzir ou reduz drasticamente a produção de proteínas próprias e começa a produzir proteínas virais. O vírus começa a comandar a célula. Tá? O vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, para ele ser considerado um ser vivo, ele tem que estar dentro de uma célula. Fora da célula, ele não é ser vivo, ele é apenas uma partícula infectante. Tá? Por que que o vírus precisa de uma célula? Porque ele não é formado de célula. Ele não tem organela citoplasmática, ele é apenas uma camada de gordura com proteínas e o material genético dentro, com algumas enzimas que são importantes para a replicação viral. Então, quando o vírus ele consegue penetrar uma célula, ele vai se apropriar da maquinaria celular e vai começar a produzir proteínas virais e também DNA ou RNA viral. E o que acontece? Essas proteínas virais que estão sendo produzidas pela própria célula também começam a ser expressas no MHC de classe 1. E aí, quando essas proteínas de MHC de classe 1, virais, começam a ser expressas, o linfócito TCD8 chega e diz, espera aí, essa proteína não é nossa. E aí ele reconhece que aquela célula está infectada por vírus, ou ela está modificada, e induz a destruição dessa célula modificada. Tá? Então, o MHC de classe 1, ele também expressa proteínas que foram processadas via proteossoma, que é encontrado no retículo endoplasmático, e esse MHC de classe 1 ele vai ser reconhecido pelo linfócito T citotóxico. Já o MHC de classe 2, que é encontrado nas células apresentadoras de antígeno, células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. Essas células, esse MHC de classe 2, ele vai expressar antígenos extracelulares, ou seja, antígenos que a célula não produziu. São fragmentos de patógenos que foram fagocitados. Então, esse patógeno que foi fagocitado, ele vai ser processado no endossoma ou no lisossoma, ele vai se fundir lá com os vacúolos de exportação de proteínas e acabam se associando ao MHC2 e é expresso no linfócito TCD4, ou é reconhecido pelo linfócito TCD4, também chamado de linfócito T helper. Então, a proteína que é produzida internamente, é uma proteína in natura, nativa, ela vai passar pelo sistema de proteossoma, esse proteossoma quebra a proteína em partículas menores, essas partículas menores, então, elas acabam entrando no retículo endoplasmático rugoso através de uma proteína chamada de TAP, e lá elas se associam ao MHC de classe 1. Quando esses fragmentos proteicos eles são exportados para o exterior da célula via vesículas do complexo de Golgi, elas acabam levando esse MHC de classe 1 com o fragmento da proteína produzida pela própria célula para a superfície. E esse complexo MHC1 com o fragmento é reconhecido pelo linfócito TCD8. Se for uma proteína normal do corpo, essa célula reconhece, olha, essa célula está normal. O linfócito TCD8 reconhece como célula normal e não a destrói. Agora, se esse fragmento for um fragmento viral ou de uma proteína produzida por uma célula tumoral, de um tumor, de um câncer, esse linfócito TCD8 vai perceber que esse fragmento ele é estranho, e vai induzir a destruição dessa célula. A outra forma é quando o micro-organismo ele é fagocitado. Essa fagocitose, os componentes eles são quebrados, digeridos. Essa digestão, essas vesículas, elas se fundem com as vesículas de exportação e acabam associando-se ao MHC de classe 2
que ao chegarem na superfície são reconhecidos pelo linfócito TCD4. E aí esse linfócito reconhece esse patógeno, né, através do fragmento e leva essa informação para o linfócito TCD8 e para o linfócito B para construir imunidade contra esse patógeno. Então, diferenças do MHC de classe 1 para o MHC de classe 2. O MHC de classe 2, ele produz, né, ele expressa fragmentos de antígenos exógenos. O MHC de classe 1 expressa fragmentos de antígenos endógenos. Os antígenos exógenos são processados nos lisossomos e os antígenos endógenos são processados no proteossomo. As células que expressam esses MHC de classe 2 são as células apresentadoras profissionais, como macrófagos, células dendríticas e outros fagócitos. MHC de classe 1 é encontradas em todas as células com núcleo do organismo. A ligação do MHC de classe 2 com os fragmentos do antígeno é feita no fagolisossomo. O MHC de classe 1 com os fragmentos do antígeno se ligam no retículo endoplasmático rugoso. E elas são reconhecidas, o MHC de classe 2 é reconhecida pelo linfócito TCD4, e o MHC de classe 1 é reconhecida pelo linfócito TCD8. Então, toda célula, né, toda proteína produzida pela célula, seja própria, normal, ou seja, decorrente da invasão de vírus, essas proteínas produzidas internamente, proteínas endógenas, elas vão passar pelo proteossoma, vão ser quebradas pelas peptidases, esses fragmentos acabam entrando no retículo plasmático rugoso via TAP, se ligam ao MHC de classe 1 e migram para a superfície através das vesículas do complexo de Golgi. Lá na superfície, o MHC de classe 1 apresenta esses fragmentos às células TCD8. Se forem fragmentos normais, de células do próprio organismo, essa célula TCD8 não reage. Agora, se for fragmentos de proteínas aberrantes, de células cancerígenas ou de células infectadas por vírus, esse linfócito TCD8 reage e destrói essa célula, né, por perceber que ela está alterada, que ela não está normal. Agora, os micro-organismos que são fagocitados, eles vão ser digeridos no proteossomo ou no fagossomo. Esse fagossomo se funde com a vesícula, né? Essa vesícula tem MHC de classe 2. Essas vesículas com MHC de classe 2 associadas, né, aos fragmentos proteicos do parasita, do micro-organismo, vão para a superfície e expressar pedaços desse micro-organismo na superfície, que são reconhecidas pelas células TCD4. E as células TCD4 reagem à presença de proteínas estranhas expressas pelo MHC de classe 2. E é isso, pessoal. Tranquilo com vocês? Alô? Oi, professor Irã. Oi, professor Irã. Diga, professor. Tudo bem? O senhor tá alô, alô? O senhor tá alô, alô? Tá tudo tranquilo. Os alunos não estão respondendo. Ah, tá. Os alunos estão tímidos. Os alunos estão tímidos. Como sempre. Tudo Boa aula, tranquilo? professor. Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá certo. Obrigado aí, professor. E por aí, tudo bem? Tudo tranquilo. Saudade Certinho. do Pitágoras? Se debruçando aqui na imunologia dos MH6. É isso aí. Boa aula, professor. Obrigado. Tá certo, obrigado. E aí, pessoal, alguma dúvida? Alô? Não. Tudo tranquilo? Alguém mais, pessoal? Professor, será botar essa aula no portal, esse vídeo e da aula passada também?
Tá, o da aula passada já tá. Na verdade, tá no canal.